E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo, com questões difíceis, com um grande séquito, e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias de sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, as vestes deles, os seus copeiros, as vestes deles, a sua subida, pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse o rei ao rei: Era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria naquelas palavras até que vim, e meus olhos o viram. E eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujastes a fama do que ouvi. Bem-aventurados teus homens, e bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles para fazeres juízos e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão, desculpe, e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeiras de algumins e pedras preciosas. E da madeira de algumins o rei fez balustres para a casa do Senhor, e para a casa do rei, como também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, e ela e os seus servos. E o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro, afora os que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 pavês de ouro batido, para cada pavês destinou 600 siclos de ouro batido. Como também 300 escudos de ouro batido, para cada escudo destinou 300 siclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus, e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e encostos de ambos os lados no lugar do assento. 2 leões que estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali de ambos os lados, sobre os 6 degraus do outro. Outro tal não se fez em nenhum reino. Também todas as taças do rei de Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão. Porque indo-se os navios do rei, como servos de Irão, a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata, marfim, búzios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão, para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Cada um trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro e roupas, armaduras, especiarias, cavalos, mulas. Assim faziam de ano em ano. Também teve Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos de seus carros, e 12.000 cavaleiros, e colocou-os nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E dominava sobre ele todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras, cedros em tanta abundância, como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito, de todas aquelas terras, traziam cavalos a Salomão. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o Silonita,
e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. Dormiu Salomão com seus pais, sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Robão, seu filho, reinou em seu lugar. E foi Robão a Siquém, porque todo Israel se reunira ali para fazê-lo rei. Sucedeu que, ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram, e vieram Jeroboão e todo Israel e falaram a Robão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse: Daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. E tomou Robão conselho com os anciões que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe deram, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: Que conselhais vós, que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia a nós. Assim, pois, lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Robão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixara o conselho dos anciões, e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu os aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu os castigarei com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvido ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos de nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Agora, pois, agora pela tua casa, ó Davi, assim todo Israel se foi para suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão se esforçou para subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180 escolhidos destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá, e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e para a defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijulão, Hebrom, que estava em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou estas fortalezas e pôs nelas capitões e armazéns de víveres, de azeites e de vinho.
E pôs em cada cidade pavês e lanças, fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes, os levitas que havia em todo Israel, se reuniram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram seus arrabaldes e a sua possessão, e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes, para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Aliebe, filho de Jessé, o qual lhe deu filhos Jeus, Samarias e Zan, e depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Ataí, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá, Benjamim por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou muitas mulheres. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Zisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém, por causa de Zisaque, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Zisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel, o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não o destruirei, antes, em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam, depois tornavam a pô-lo nas câmaras da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu entre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor. Os atos, pois, Roboão, assim como os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros dos Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Abias, seu filho, reinou em seu lugar.